Amados irmãos, em reverência à palavra do Senhor, eu os convido novamente a se colocar de pé. Iremos abrir a palavra do Senhor para ler em 2 versículos. Mateus capítulo 5, versículo 14, e também João, capítulo 20, versículo de número 21. Mateus capítulo 5, versículo 14, apenas a parte A deste versículo. Mateus capítulo 5, versículo 14, nos diz assim: Vós sois a luz do mundo. Agora peço que, por favor, vá até o Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 21. João 20, 21. Apenas a parte final do versículo, que diz assim: Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos orar? Soberano Deus, eterno, maravilhoso Senhor, neste culto especial de ações de graças, estamos nós diante da Tua palavra, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações e nos instrua, assim como o Senhor instruiu a Tua igreja na década de 60 do ano de 1800. Que essa palavra fale aos nossos corações, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Irmãos, podem se assentar. Amados e queridos irmãos, vocês talvez tenham estranhado a liturgia, a forma como ela aconteceu, ou ela tem acontecido, nós não terminamos ainda o nosso culto, mas isso foi para a gente perceber como era feito a liturgia da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos idos de 1860 até aproximadamente 1900 a 1910. Esta era uma das liturgias que era usada de forma comum na Igreja Presbiteriana do Brasil, ali recém-iniciada. Nós fizemos isso porque hoje nós estamos aqui nesta igreja celebrando os 165 anos da Igreja Presbiteriana em solo brasileiro. Nós estamos neste culto de ações de graças para louvar e glorificar ao Senhor pela vida do missionário, o reverendo Simonton, Ashbel Green Simonton, que nessa data, 12 de agosto de 1859, aportou nas terras brasileiras, na então capital da nossa nação, o Rio de Janeiro. Desde sempre, o ardor missionário está no nosso DNA enquanto igreja. A expectativa pelo crescimento e pela expansão do Evangelho em solo brasileiro moveu tantos servos fiéis do Senhor, tantos missionários, tantos obreiros, que deixaram as suas casas, deixaram as suas famílias, deixaram os seus povos, deixaram a sua nação para vir servir ao Senhor na exótica terra do Brasil. Simonton, este primeiro missionário a pregar, a vida especificamente para pregar a brasileiros, deu tudo o que tinha para esse ministério. Aqui nessa terra, ele perdeu e entregou a sua esposa em libação ao Senhor. E a sua própria vida, aos 34 anos, também foi entregue. Um verdadeiro sacrifício vivo e agradável ao nosso Senhor. Sua vida é um exemplo a ser seguido, a sua paixão pelas almas deve ser também as nossas paixões. Devemos, da mesma forma, arder por esse trabalho maravilhoso. No ano de 1867, no dia 16 de julho, o reverendo Simonton pregou no recém-instaurado presbitério do Rio de Janeiro, instaurado há 2 anos antes, em 1865, por ocasião da organização do primeiro seminário teológico protestante reformado em solo brasileiro. O seu sermão está baseado no texto que nós lemos, cujo título é Os meios necessários e próprios para plantar o reino de Jesus Cristo no Brasil. Hoje nós compartilharemos deste sermão com os irmãos. Hoje
vocês não terão uma mensagem promovida por aquilo que Deus falou ao reverendo Robson. Mas estaremos fazendo eco à voz de Simonton, fazendo alguns adentos, colocando o texto dele e a sua mensagem para que nós possamos perceber e ver o quão necessário e urgente é esse trabalho da obra do Senhor. Bom, Simonton inicia a sua mensagem da seguinte forma: o fim a que nos propomos é vasto e importante, além do que podemos conceber. Todavia, ele é simples e muito bem definido. Pretendemos tornar conhecido o Evangelho e levar o povo do Brasil a submeter-se a Jesus como seu único Salvador e Rei. Em outras palavras, temos em vista evangelizar no Brasil a paz que é o fruto da paixão, morte e intercessão de Jesus Cristo, a fim de que todos os seus habitantes venham a crer nele para a salvação. Ora, queridos, é claro que o nosso querido reverendo Simonton sabia que a salvação é um fruto da obra do nosso Senhor, através da obra do teu Santo Espírito, na vida daqueles que ouvem o Evangelho. Mas ele também sabia, e não apenas sabia, como vivia com este propósito, o propósito de propagar o Evangelho. Pois a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, conforme Romanos 10, versículo 17 nos instrui. Ora, desde o início do seu ministério, o nosso Senhor Jesus, na sua instrução aos seus discípulos, fica evidente o nosso papel nessa expansão do reino. Como é lido, e nós já fizemos assim, no capítulo de número 5 de Mateus, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Simonton diz que por todas estas e muitas outras passagens, o nosso Senhor declara a necessidade dos esforços humanos para que a conversão do mundo seja realizada. Ele vai dizer: assim o lavrador da terra tem de distinguir entre a parte que cabe a Deus e a que cabe a si mesmo. O lavrador vira a terra, a planta e a cultiva, mas as propriedades da terra que fazem produzir, como também a chuva e o sol, que concorrem para isso, vêm de Deus. O homem trabalha, Deus o abençoa, e a seu tempo se colhem os seus frutos, os frutos da terra. Disso vemos que é bom distinguir o lado humano de qualquer trabalho do seu lado divino, tanto em relação às causas deste mundo, como as do reino de Cristo Jesus. Todo cristão tem como missão a pregação do Evangelho do nosso Senhor a todos os homens, com a finalidade de alcançar aqueles que foram por eles eleitos para o encontro da salvação. Neste desafio missionário, neste ministério individual e ao mesmo tempo coletivo, é preciso entender que não somos chamados para ficar sentados e aguardando a conclusão da obra, o estabelecimento do reino do nosso Senhor. Não. Somos parte essencial, primordial, desse processo conclusivo que jamais será alcançado sem que atuemos juntos em prol do reino, em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, meus amados, somos cooperadores. Mas o que devemos de fazer, ou como devemos de agir, para que este trabalho se conclua, para que a obra deixada a nós pelo Senhor Jesus seja enfim completa? Simonton então irá dizer: tenho agora em vista indicar os meios próprios para a conversão do Brasil, deixando de parte, por enquanto, a menção particular, de modo porque Deus opera. Quero agora falar dos meios que Deus tem posto ao alcance da sua igreja, e pelo uso dos quais nós somos responsáveis perante o tribunal de Cristo. Demos toda a atenção a este assunto, pois é muito certo que toda a dúvida sobre os resultados desta tentativa para a propagação do Evangelho limita-se aos usos dos meios da nossa parte. Deus não há de falhar nas suas promessas. A sua mão não é abreviada para que não possa salvar. Ocupo-me, pois, dos meios adequados à conversão das almas, que em torno de nós morrem à míngua
do alimento, luz e forças espirituais. É evidente a necessidade da pregação do Evangelho. Para Simons, queridos, o ponto primordial a ser observado no que se refere ao cumprimento da missão da igreja é a própria pregação do Evangelho. Ele entende que não há outro meio, ou não há outra forma, e não há outra missão a qual a igreja deve se envolver. Mas esse entendimento não vem da parte de Simon como missionário. Ele não retira isso do seu tempo como missionário no Brasil, do seu preparo missionário, da sua experiência prática. Ela é vista, sim, pela sua vivência com as Escrituras. Simon tira essa observação, Simon chega a esta conclusão por aquilo que ele observa na palavra do Senhor. Pois o próprio apóstolo Paulo já disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele também coloca: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, versículos 13 e 14. O estudo das Sagradas Escrituras nos aponta para este caminho, queridos. Todo cristão deveria de estar atento a esta verdade. Não há salvação sem a pregação do Evangelho. Eu, você, nós, todos nós somos convocados, somos chamados, somos vocacionados, somos enviados para ir ao mundo pregar o Evangelho. Conforme nos é lido aqui no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Perceba então que na percepção deste missionário e na percepção das Sagradas Escrituras, toda a missão para alcançar o Brasil, para alcançar o perdido, para alcançar aquele que necessita de salvação, todo o propósito, todo o intento e todo o nosso esforço deve estar exatamente na pregação do Evangelho, no anúncio da obra de Cristo. É essa a nossa principal e mais importante tarefa a ser cumprida. Como iremos cumprir então esse propósito? Ou seja, como propagaremos esta palavra? Quais os meios que são usados para a propagação? Ouçamos então o que Simon tem a nos dizer. Em primeiro lugar, a boa e santa vida de todo crente é uma pregação do Evangelho. Esta é a mais eficaz. Nada falta, na falta dessa pregação, os demais meios que venhamos a empregar não hão de ser bem-sucedidos. Os crentes são o sal da terra. A influência do seu exemplo se propaga constantemente e torna-se irresistível. Há um argumento, por melhor que seja, pode-se ao menos responder com um sofisma. Toda pregação feita por palavras, quer pronunciadas do púlpito, quer impressas numa folha ou no livro, pode ser rebatida por outras palavras, mas uma vida santa não tem réplica. Sim, amados, somos convocados a viver o Evangelho. Este é o primeiro e principal modo de alcançar o Brasil. O Evangelho é pregado primeiro pelo nosso viver. Em segundo lugar, é necessário que preguemos através dos meios comuns de comunicação. E aqui vale uma ressalva. Nos tempos de Simon, os meios eram através de livros, jornais, folhetos e da distribuição da própria Bíblia. Nos tempos atuais, folhetos e distribuição de Bíblias ainda são eficientes, mas o Senhor nos proporcionou as redes e as mídias sociais, e estas então devem de ser usadas de forma maciça para a pregação do Evangelho. Versículos, textos, imagens, vídeos devem ser utilizados neste ministério da propagação da palavra. Mas Simon, em seu período, não tinha isso. O que ele então usa? Simon diz: pode-se dar notícias de Jesus a muitos que não querem assumir o culto público. Nesta época, a imprensa é a arma poderosa para o bem ou para o mal. Devemos trabalhar para que se faça e se propague em toda parte uma literatura religiosa, em que se possa beber a pura verdade ensinada na Bíblia. O cristão evangélico, que do princípio do ano até o fim, não espalha nenhum livro ou folheto, nem folha, não tem convicção do seu dever.
olhando para o futuro, temos aqui um vasto campo a percorrer. A insensível falta de bons livros atualmente não existem. É preciso que sejam feitos, e depois de feitos, distribuídos e vendidos. Ora, queridos, nós poderíamos parafrasear a Simonton, dizendo, nos tempos atuais, o cristão evangélico, que do início da semana até o fim, não posta um único versículo, uma única mensagem, seja escrita, seja falada, seja através de vida em sua rede social, não tem convicção do seu dever. Não tem convicção do seu dever. Observe que Simonton, ele incentivou o uso dos meios de comunicação da sua época, para que o evangelho então fosse propagado. Mas ele não apenas falou isso, ele não apenas disse sobre isso, ele também fez. Em 1864, 5 anos após a sua chegada, 2 anos após ter inaugurado a primeira igreja, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, ou a primeira igreja presbiteriana no Brasil, que foi feita com a recepção dos novos membros brasileiros, através do batismo e da profissão de fé, Simonton inaugura o primeiro jornal evangélico em toda a América Latina, conhecido como Jornal Evangélico. Dali ele distribuiu para todo o país. Como também ele usou a imprensa para produzir folhetos, para produzir partes da palavra do Senhor, para serem distribuídas. Aliciou compostores para que viajassem a lombo de mula, levando as palavras do Senhor, a Bíblia do Senhor, para os rincões mais distantes do nosso estado e do nosso país. Divulgando então assim o Evangelho, ele fez tudo o que estava ao seu alcance, com a finalidade de pregar o Evangelho de Cristo, na intenção de alcançar o maior número de perdidos possíveis. O que nós temos feito, queridos? Oxalá nós tivéssemos o mesmo empenho que esses pioneiros na propagação do Evangelho, na pregação da palavra. Se nós tivéssemos a mesma dedicação, usando os nossos recursos, a nossa força, usando os meios que estão à nossa disposição, para que esse Evangelho chegue o quanto longe possa ser. No tempo de Simonton, o Evangelho chegou de norte a sul do nosso país, através dos compostores, através da distribuição de folhetos, através da distribuição de Bíblias. E hoje eu e você temos a oportunidade de espalhar esse Evangelho até os confins da terra, através das redes sociais. Um alcance muito maior, jamais sonhado por Simonton. Jamais sonhado por Simonton. Mas este é um dos meios a qual ele diz. Eis então que Simonton nos apresenta o terceiro meio, o terceiro lugar, da qual nós devemos de pregar o Evangelho. O primeiro, nós devemos de pregar o Evangelho através de uma vida santa, fazendo que a nossa vida seja um livro a ser lido por aqueles que estão ao nosso meio. Esse é o primeiro e principal ponto da pregação do Evangelho. Uma vez que a minha vida se torne um livro aberto, um livro lido, que fale do reino do Senhor, eu devo então de usar os meios de divulgação, através dos meios de comunicação, para que esse Evangelho chegue até as outras pessoas. E em terceiro lugar, nós devemos de pregar o Evangelho de Cristo através da fala e do testemunho pessoal de cada cristão. Eis as palavras de Simonton. Outro meio de pregar o Evangelho ao alcance de todo crente é conversando com seus amigos, conhecidos e vizinhos. É também levando-os ao culto. Quando se lança uma pedra em qualquer lago, cujas águas não têm movimento, vê-se formar um círculo onde ela caiu. Esse círculo vai se estendendo cada vez mais, até que o movimento que resultou no embate da pedra com a água, perde-se sobre a praia. É assim que o Evangelho se propaga. Cada crente deve comunicar ao seu vizinho, ao próximo, aquilo que recebe, até que toda a sociedade seja transformada. Cuidar que toda a obra da conversão de almas fique a encargo dos ministros do Evangelho, a isso particularmente consagrados, é um dos muitos prejuízos que devemos combater com todas as nossas forças. Ora, amados, ainda hoje não há evangelismo mais eficaz do que o testemunho pessoal àqueles que o Senhor colocou em nosso caminho. O melhor pregador para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, é você mesmo, quando vive de forma eficaz o Evangelho e aproveita deste testemunho para falar, para convidar e para levar estes a Cristo. Você deve se esforçar
para que isso seja intencional e não acidental. As palavras de Simonton são tão atuais, são tão atuais. Veja, ele continua dizendo: exortemos os crentes a que imitem esse bom exemplo. Cada um procure a seu irmão, a fim de levá-los a Jesus. Cada um, por meio das suas conversas, orações e instâncias, faça o possível para aumentar o número dos servos de Deus. Existe já bastante crentes para que esses esforços, de forma unida, tenham grande impacto. Devemos estimular e dirigir esses esforços de maneira que sejam mais profícuos, orando a Deus para que dê a todos os crentes o mesmo sentimento e uma só vontade no seu serviço. Se naquela época, em 1867, com apenas um único presbitério no nosso país, com a igreja ainda incipiente, Simonton via que havia grande potencial nos crentes assentados no banco para alcançar a nossa nação, e nós somos frutos disso. A primeira igreja presbiteriana de Araguaína é fruto desse ensejo missionário, desse espalhar do evangelho do Rio até os confins do nosso país. Se isso já era desta forma, o que Simonton diria nos dias de hoje, ao ver a quantidade de igrejas presbiterianas que têm sido plantadas em nosso país? A ver a quantidade de cristãos que professam o Senhor Jesus e que fazem parte desse regimento, desse exército de Cristo. O que ele diria? Qual seria a empolgação dele, a motivação para incentivar você a sair do banco? Para incentivar você a falar de Cristo para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu pai, para o seu colega, para o estudante que está ao lado seu na faculdade ou na escola. Queridos, nós devemos de caminhar em direção a isso. A pregação do Evangelho é que irá alcançar essas pessoas. Mas Simonton não para aí. Primeiro ele diz que a parte principal e mais importante da pregação do Evangelho está exatamente no meu testemunho pessoal. Eu sou o livro a qual as pessoas devem ler do Evangelho. Através deste livro, uma vez agora sendo lido e folheado, visto, percebido e jamais questionado como fruto do trabalho de Cristo sobre a nossa vida, nós então devemos de usar os meios necessários para a comunicação desse Evangelho. Nós temos a imprensa, temos as redes sociais, nós temos a Bíblia que pode ser emprestada, doada, vendida. Nós temos formas de propagar isso. Mas nós temos também a nossa fala. Já que a nossa vida fala, agora é a hora da nossa boca falar e dizer: Cristo salva, pregando a todos estes para que possam encontrar a Cristo e assim glorificar a Cristo, porque este é o papel da igreja. O nosso papel é glorificar a Cristo através do Evangelho de Cristo, para a honra e glória de Cristo. Este é o nosso papel, queridos. E Simonton então continua, e em quarto lugar, Simonton diz que nós devemos de propagar o Evangelho em toda a nossa nação, através de novos ministros ordenados. Ele diz: mas convém que se faça menção particular da pregação do Evangelho por pessoas para isso designadas e ordenadas. O próprio Evangelho ordena que esse ministério seja confiado a pessoas de reconhecida aptidão e piedade, aos quais não devem se ocupar de outra coisa. Embora os membros de qualquer igreja sejam zelosos no cumprimento dos seus deveres, não podem dispensar os serviços de um bom pastor, bem instruído nas Sagradas Escrituras e apto para ensinar publicamente. Esses requisitos nem todos os crentes têm. Esse ministério requer estudo que poucos têm, mas ainda requer a prudência, a abnegação e o zelo que Deus só dá aos que vivem em sua santa comunhão por meio da vigilância e da oração constante. A preocupação de Simonton, querido, a sua constante preocupação é exatamente que haja cada vez mais obreiros, mais ministros do Evangelho, mais pastores, para poder se espalhar e se estabelecer igrejas. Porque todo o nosso trabalho, o nosso empenho,
de poder arregimentar pessoas, é necessário então que haja locais para que essas pessoas fiquem. Nós não conseguimos alcançar as cidades em torno com a igreja exclusivamente, um pastor exclusivo aqui. É preciso que haja pastores naquelas igrejas. Nós não podemos alcançar os bairros mais distantes sem que haja uma igreja lá com maior eficácia. Assim, nós podemos colocar ônibus, carro para trazê-los para cá, mas quantos deixarão de vir? E quantos frequentarão melhor se houver uma igreja plantada naquele local? Simon entende esse propósito. Simon compreende isso. Afinal, ele saiu da sua terra. Ele saiu dos Estados Unidos. Ele fez uma viagem de alguns meses. Ele chegou a essa terra, ele aprendeu a língua brasileira, o português. Ele pregou, ele anunciou, ele viveu e ele morreu aqui para implantar esta igreja. Então ele sabe dessa necessidade. O seu incentivo é para que vocacionados se levantem na igreja iniciante. E esse deve ser o incentivo da igreja permanente. Nós já somos uma igreja firmada há 165 anos em nosso país. Quem nos dera se em cada igreja, espalhada nos nossos rincões, nos nossos arraiais, em cada igreja, levantasse pelo menos um vocacionado, para que ele pudesse ser enviado, para que ele pudesse se tornar um pastor, um ministro do Evangelho, seja para pegar no bairro vizinho, na cidade mais próxima, no outro estado, ou nos confins da terra. É necessário, então, que a gente faça isso. É dever nosso, diz Simon, não só de orar nesse sentido, mas instar com os membros de todas as igrejas, debaixo do governo do nosso presbitério, e aqui eu diria, debaixo do nosso Supremo Concílio, para que se lembrem de pedir ao Senhor a graça de mandar Ele mesmo trabalhadores para a sua seara. Trabalhadores para a sua seara. Você, pai, deveria de sentir orgulho se seu filho viesse a dizer: pai, eu quero ser um obreiro ou um missionário. Deveria de virar o mundo, fazer todos os esforços necessários, porque não há nada mais digno para a glória e honra do Senhor do que sofrer pelo Evangelho. Simonton experimentou isso na pele. Simonton veio ao Brasil, um ardente chamado para poder pregar a brasileiros, a nós, perdidos e sem esperança. Deus levantou a esperança através deste homem, que veio à terra brasileira. Deixou a sua família, deixou a sua mãe e seus irmãos, lá nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, Simon recebe a notícia de que a sua mãe está doente. Ele pega uma embarcação retornando até os Estados Unidos. Demoraram alguns meses, em torno de 50 a 60 dias, era o período da viagem. Simon chega, a sua mãe já está sepultada. E ele retorna. Retorna casado. E aqui, com a sua esposa, vem o fruto do seu casamento. E quando ela está para dar à luz, devido às dificuldades do parto e a própria qualidade da medicina naquela época, num país como o Brasil, a sua esposa vem a falecer. Ela dá a sua vida. Se você tiver a oportunidade de ler o Diário de Simon, você poderá conhecer essa e muitas outras histórias. Anos depois, o próprio Simon, aos 34 anos, tem a vida levada pela febre amarela. Entregou-se e foi acolhido diante do Senhor, mas deixou a igreja fundada, deixou a igreja plantada. Meus queridos irmãos, há exatamente 165 anos, esse missionário aportou. Há 157 anos, este é o período que nos separa da vez que ele pregou esse sermão até hoje. E nós podemos dizer que o trabalho ainda não foi concluído. Há muita obra ainda a ser feita.
Há muitos que necessitam de serem alcançados por Cristo, e eles não estão longe. Eles não estão fora do nosso país, nem estão fora, às vezes, dentro da sua própria casa, ou da sua rua, ou do seu trabalho, ou da sua faculdade ou escola. Eles estão aí, ao nosso derredor, necessitando ser encontrados. E nós devemos então ouvir exatamente a ordenança do Senhor, para que nós obedeçamos este imperativo: ide. Esta é a ordem, e ela não pode ser e não deve ser de forma alguma negligenciada pela igreja do Senhor. Não há projeto mais duradouro e transformador do que este: pregar o Evangelho de Cristo, plantando igrejas que transformam vidas. Este é o projeto da igreja, este é o nosso projeto. Até que Cristo volte, a igreja precisa de pregar o Evangelho e de plantar novas igrejas. Até que Cristo volte, a nossa missão não acaba. Até que Cristo volte, há pessoas a serem alcançadas. Até que Cristo volte, vidas precisam de ser salvas. E eu e você somos chamados para isso. Não deixe que a vida deste missionário e de tantos outros entregue seja vã. Que a igreja do Senhor se desperte para isso. Vivemos um tempo de apatia, meus amados irmãos. O Evangelho do Senhor Jesus na igreja presbiteriana se encontra apático. Nós não pregamos, nós não falamos, nós não anunciamos, nós não vivemos o Evangelho. É hora de mudar. É hora de nós termos esse ardor novamente em nosso coração. Plantar igrejas é a missão da igreja. Plantar igreja é o que a primeira igreja presbiteriana de Araguaína deve de fazer em cumprimento da sua missão. Cada membro, da criança ao idoso, seja homem ou mulher, jovem ou adulto, todos devem de ter o empenho, o desejo, a motivação para propagar o Evangelho através da pregação da palavra, de forma intencional, como algo principal, como missão de vida. Nós devemos de ter isso. Nós devemos de ter isso. Você precisa viver este propósito. Se você se vê como parte da primeira igreja presbiteriana de Araguaína, você precisa servir através da pregação do Evangelho. Deus te colocou aí aonde você está, na sua casa, na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho, na sua faculdade, para que você propague o Evangelho de Cristo. Primeiro vivendo de forma santa, depois usando os meios de comunicação, finalmente convidando, pregando, falando do Evangelho àqueles que estão ao seu lado, e finalmente sendo intercessores, motivadores e enviadores daqueles que Deus vocacionou de forma especial para serem ministros do Evangelho. Portanto, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Ide pregai aos seus parentes, ide pregai aos seus amigos, aos seus vizinhos, ide pregai aos colegas de estudo e aos colegas de trabalho, através de uma vida santa de testemunho vivo, da distribuição de porções, mensagens, versículos bíblicos, da pregação, da oração e da instância pessoal junto àqueles que Deus colocou ao seu lado, através da oração, do incentivo e do envio de mais ministros para a seara que está pronta. Que possamos viver desta forma, para a honra e glória do Senhor.